Vamos falar sobre o que é GitOps, tá, pessoal? A ideia do GitOps é o seguinte, aqui tem um texto para vocês consultarem e tudo mais, mas a ideia do GitOps é, eu tenho uma única fonte de verdade, então eu vou utilizar sempre um repositório Git, com esse repositório vai ser a fonte de verdade, onde está o meu código, onde está a minha infraestrutura, né, baseada de forma ali declarativa. Então eu vou definir ali como que vai ser, eu quero que a minha infraestrutura, como que eu quero que meus componentes do Kubernetes, eles sejam criados, e isso vai ser o estado desejado. E aí, o GitOps, ele trabalha dessa forma. Então uma abordagem para a gente gerenciar a infraestrutura e gerenciar as nossas aplicações baseado em um repositório Git. Então a primeira coisa que você vai ter que ter, né, é um repositório Git. E quando a gente fala de GitOps, a gente tem alguns princípios, tá, pessoal? E eu vou passar por esses princípios aqui para vocês. Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, deixa eu até minimizar, perfeito. Quando a gente fala de princípios, a gente tem alguns pontos, né? A gente tem a fonte única de verdade, a gente tem a parte de automação, a parte de sincronização contínua e também a parte de revisão de código e colaboração. E, por fim, a parte de observabilidade. Então, vamos se aprofundar um pouco nesses pontos. Quando a gente fala de princípios do GitOps, a gente está falando de fonte única de verdade, a gente está falando o seguinte, o repositório do Git, ele é a única fonte de verdade para o estado desejado da sua aplicação. Ou seja, toda alteração que você fazer, ela tem que ser feita diretamente no seu repositório Git. Então, você vai ter ali o seu repositório na sua máquina, você faz as suas alterações, manda o commit para o seu repositório Git e essa alteração é que vai ser replicada no seu ambiente. Ah, Robert, mas eu estou com um incidente aqui, eu preciso fazer uma alteração direto no ambiente. Sei lá, você vai dar um kubectl edit ou um kubectl scale, você vai escalar uma aplicação de forma rápida ali. Não. O que vai acontecer? Quando você trabalha com GitOps, você trabalha com Argo CD, quando você fizer essa alteração de forma manual, o Argo CD vai entender que aquele estado que a aplicação está no cluster não é o estado desejado, que é o que está no Git, e ele vai fazer o quê? Ele vai voltar as alterações. Então ele vai pagar tudo que você fez e vai aplicar o estado desejado. Então aquele cara vai ser um controle, ó, tem que ser dessa forma. Se alguém fizer algo diferente disso, eu vou sobrescrever qualquer alteração. Claro, tem as opções de você desabilitar isso, mas o princípio é que você tenha essa sincronização habilitada. Aí nós temos também a questão da automação, né, pessoal? Qual que é a ideia da automação? A ideia é que o estado do sistema seja mantido automaticamente em conformidade com o estado desejado. O estado desejado é aquilo que você definiu no Git. Então você configurou ali seus arquivos YAML, seus manifestos Kubernetes ou seu Helm e os seus values dentro do seu Git, e o Argo CD, ele vai partir desse princípio que ali é a minha única fonte de verdade, o meu estado desejado está ali. Então tudo que você tiver definido nos arquivos YAML, no repositório do Git, vai ser considerado, beleza? E além disso, as ferramentas de automação, as ferramentas que trabalham com GitOps, elas fazem um monitoramento contínuo do repositório no Git e aplicam as alterações necessárias. Por isso que eu comentei, seu fluxo de trabalho agora vai ser o seguinte, você vai alterar dentro da sua máquina, vai enviar o commit, e aí depois você enviar o commit, a sua aplicação de GitOps, ela já vai estar monitorando ali esse repositório e vai aplicar o que tem que ser feito. Perfeito? Maravilha. E aí nós temos também aqui a parte de sincronização contínua. O que significa? O estado atual dos recursos que você implementar, que você implantar dentro do seu cluster Kubernetes, ele vai ser sempre o estado desejado que está no Git. Então ele vai sempre ficar fazendo essa sincronização. Se você mudou ali de forma manual, a ferramenta, né, no caso que a gente vai falar aqui de Argo CD, ela vai aplicar as alterações que estão com base na sua definição do seu repositório Git para que o estado do seu cluster sempre seja aquele. Então vai ter sempre uma sincronização contínua. Então qualquer desvio entre os dois, ele vai ser detectado e corrigido automaticamente. Então se alguém mudou, não vai mais ter essa alteração por tanto tempo, porque o Argo CD, no caso, ele vai monitorar e vai fazer as alterações necessárias. Perfeito. Além disso, a gente vai ter aqui a revisão de código e colaboração. Então, quando a gente fala de revisão de código e colaboração, é o seguinte, a partir do momento que eu estou tudo dentro do Git e eu vou trabalhar com algumas branches, a gente vai entender isso mais para frente, eu vou mostrar para vocês isso na prática, o que acontece? Eu consigo garantir que se alguém fizer uma alteração, eu posso habilitar um fluxo de aprovação. Então, você fez uma alteração dentro de uma branch, você vai fazer um merge para a branch de dev, por exemplo, e esse merge ele só vai ser aplicado após a aprovação. No nosso exemplo, não vai ter aprovação, mas ele já está pronto aqui para você seguir esse fluxo de aprovação de forma natural. Então, você pode passar por revisões, ter uma colaboração maior da sua equipe para que tudo que realmente seja alterado, ele seja revisado e só seja aplicado aquilo que todo mundo, né, entende que é o correto.
certo. Então isso garante que nessa prática ali DevOps, né, a gente vai ter a transparência e a colaboração dentro do ambiente, perfeito? Além disso, a gente tem uma questão de observabilidade, né? O GitOps ele enfatiza o seguinte: a observabilidade do sistema. Então ele permite monitorar e registrar o estado atual do sistema. Se eu tiver alguma alteração, algo que pode estar impactando, eu já vou ter essa visibilidade. Então essas alterações aplicadas, isso vai facilitar o seguinte: a solução de problema e principalmente a auditoria das alterações realizadas. Porque se alguém fez alguma alteração que não devia, o GitOps ele já vai corrigir para você. Agora, se alguém fez uma alteração errada dentro do Git, ele já vai te dar essa visibilidade. Quem fez, por que fez, como que fez, quando fez e assim por diante. Perfeito? Então, esses aqui são os princípios do GitOps, tá, pessoal? Então, são os princípios do GitOps. Perfeito. Então, vou vir aqui, vou minimizar essa questão dos princípios e a gente vai falar um pouco das ferramentas que provê isso, né? Então, como as ferramentas, a gente tem o Argo CD, o Flux, temos o, não sei nem se a pronúncia tá certa, temos o Jenks X, né, o Jenks X ali, entre outras ferramentas, mas as três principais e principalmente as que estão baseadas ali no landscape da Cloud Native Foundation são essas três ferramentas aqui.